Thomas Müller, o Toni Kroos e o Neuer. Tchau, Neuer, tchau, Neuer, tchau, tchau, tchau. Os alemães estão chorando porque essa Copa eu vou ganhar. Apito árbitro! Começa mais um podcast do Futebol Moleque, de microfone novo, comemorando a eliminação da Alemanha, comemorando a vitória do Brasil. Que semana memorável, hein? Que semana maravilhosa, microfoninho novo. Vocês estão sentindo a diferença? Se vocês não estão sentindo a diferença, eu sinto muito pela sua surdez, porque tá muito diferente. A qualidade aumentou muito, cara, eu tô muito feliz. Eu sou o Nick Ribeiro e estou aqui Com o Tarso na área, e se me derrubar é pênalti com esse microfone maravilhoso. Hoje falaremos principalmente do mata-mata, das oitavas de final, falaremos de cada um dos 8 jogos que rolarão, mais aprofundados. Mas, agora no começo do programa, falaremos também sobre a maravilhosa eliminação da Alemanha. A eliminação da Alemanha foi para a Suécia, mas quem venceu a Alemanha, no caso, foi a Coreia do Som. Som maravilhoso, e a Coreia não é só do som não, a Coreia é de todo o Brasil, a Coreia é de toda a Coreia e a Coreia é de todo mundo. Parabéns, Coreia, eu te amo. É o K-pop na veia. Agora sim. Vamos ver, se der gol, a Alemanha vai embora pra casa. Se o juiz der o gol, a Alemanha vai embora pra casa. Ele vem depois de consultar o vídeo. Tá indo pro meio do campo, viu o vídeo, é gol! Gol da Coreia! Gol da Coreia, o gol que desaba o Império Alemão! Então vamos começar falando do jogo que rolou aí, Coreia. Vamos falar também do que aconteceu paralelamente, né? Rolou Coreia do Sul e Alemanha, e ao mesmo tempo rolou México e Suécia. E é interessante falar desse jogo que agora o México que é nosso Adversário das oitavas. Começou o jogo com a Suécia marcando um gol, né? Que já era pra ter marcado, porque foi muito pênalti aquilo lá do Tchatcharito. Sim, sim. O árbitro não marcou. E aí agora, depois a Suécia acabou convertendo 1-0. E aí tava todo mundo, México em primeiro, Suécia em segundo. O Brasil vai ficar suavão enfrentar a Suécia, com todo respeito à Suécia, né? Mas, pô, não é um adversário, grande adversário. O retrospecto contra a Suécia é bom, né? A gente venceu uma Copa do Mundo em cima deles. E vários outros. Eu vi que o Brasil e Suécia é o adversário que mais enfrentamos em Copa do Mundo. 7 vezes. E no fim das contas acabamos pegando o México, porque a Suécia goleou, meteu 3-0 no México. Humilhou o México. Exatamente. E eu vou botar aqui lenha na fogueira. E o México já tá acostumando a perder de seleção vestida de amarelo. E eu acho que depois desse jogo o México vai desanimadíssimo pras oitavas de final. Porque eles pensam assim, a gente acabou de levar uma pirocada e agora a gente vai levar outra. A gente acabou de levar uma perucada da Suécia e agora a gente vai enfrentar o Brasil, mano. É difícil pra eles. Só que, tipo, é o México ainda, né? Então... É a seleção mais chata do mundo, como a gente vem alertando aí. Exatamente. Mas, nesse bloco, vamos falar da eliminação da Alemanha. Cara, eu acho que mesmo se tivesse passado, a Alemanha ia sem moral nenhuma pras oitavas. Totalmente. Cara, não jogou nenhum jogo bem. Se você corneta a seleção brasileira, se você fosse alemão, meu amigo, você estaria louco. Porque se você acompanhou os 3 jogos da Alemanha, não jogou bem nenhum dos jogos. Eles surpreenderam contra a Suécia, porque eles fizeram um segundo tempo bom. Mas fazer um segundo tempo bom não foi jogar bem. Até porque a Suécia ficou meio abatida ali. O Toni Kroos chamou responsabilidade, mas... Na bola parada, uma bela cobrança de falta do Toni Kroos no segundo jogo. Mas, cara, impressionante. Assim, o goleiro da Coreia teve que trabalhar, até pela superioridade 20 vezes maior da Alemanha, né? Tetracampeã contra uma frágil Coreia. E o goleiro fez grande partida, o goleiro da Coreia, mas mesmo assim, cara... o prêmio de jogador da partida, o goleiro. Mereceu, cara. Mas mesmo assim, a Alemanha não fez por merecer, cara. Não. Era pra ter metido goleada em 3 jogos e ficou barato pro México. E ainda deu sorte daquela bolinha parada no fim do jogo, que quando saiu aquela falta no jogo contra a Suécia, eu falei, mano, os suecos estão de brincadeira também, fazer uma falta aí no último minuto, né? Sim. E aí acabaram tomando gol, mas mesmo assim, cara, a Alemanha, cara, tô muito feliz. Vocês tiveram aí a abertura com o Neuer, tchau, Neuer, tchau, Neuer, tchau, tchau, tchau. E muito feliz, cara. Cara, esse jogo foi memorável. Eu lembro que eu não vibrava tanto com o jogo. Quer dizer, não é questão de vibrar,
mas é questão de enlouquecer com o jogo, sabe? Porque, tipo, era dado como certo a Alemanha vencer. A Coreia do Sul, que a gente colocou no nosso... Você colocou como talvez a zebra. Eu coloquei no nosso... Saco de pancada. Eu coloquei no saco de pancadas. E a Coreia do Sul conseguiu jogar. E, tipo, só não ganhou por mais por causa que eles são muito ruins. Porque eles criaram oportunidade pra caramba. E aí, aliás, um adendo, antes da gente terminar esse assunto, tem muita gente aí falando do som, do negócio dele servir o exército e tudo. Primeiro, que ele tem 25 anos, ele vai fazer 26 agora mês que vem, e é obrigatório ter servido o exército até os 28 lá na Coreia, ao não ser que você tenha lá uma solenidade, que é isso que ele tava buscando na Copa. Se a Coreia chegasse até as oitavas ou as quartas, alguma coisa assim, ele conseguiria essa solenidade, é uma liberação, e ele não seria obrigado a servir ao exército coreano. Porém, ele tem uma segunda oportunidade. Ano que vem tem a Copa Asiática e se a Coreia for campeão, que é possível, ele também se livra. Nossa, a Copa Asiática deve ser uma merda de assistir, né? Cara, Coreia do Sul, China, Índia... Pô, quem que salva? O Japão tá jogando futebol melhorzinho, né? E a Coreia ainda tem a oportunidade, pô, eu torço bastante pra que o Son consiga escapar dessa, porque, mano, é um jogador mundialmente, ele é muito bom jogador. Sim. E é muito ruim ver ele numa situação dessa. Ah, ele foge. Então vamos para a segunda parte do primeiro bloco. Você talvez esteja se perguntando algo como: ei, eles estão falando tanto do áudio, do microfone novo, só que o áudio não tá tão bom. São experiências novas, microfone novo, novo jeito de gravar. Então, ainda estamos nos acostumando. Peço desculpas pela falta de qualidade no áudio, mas é por um bem maior para nos próximos episódios, sim, o áudio sair com muito mais qualidade, clareza e não sei mais o que para vocês. Obrigado e fique com o seu podcast de volta. Trouxe pro meio, enfiada de bola, é boa. A chance pra Paulinho, olha o toque, olha o gol. Gol! Brasil 2, Sérvia 0. O que você quer comentar desse jogo? Eu tô feliz por 2 motivos. Se você ouviu o podcast anterior, você viu que eu acertei o placar, eu falei 2-0 pro Brasil, e eu acertei também a circunstância, eu falei que seria um jogo pra dar segurança e confiança, e foi isso mesmo, cara. Sim. O Brasil voltou a ter uma cara daquele time que encantou nas eliminatórias. Perfeito. Eu disse que eu tava achando que ia ser 3-0, mas pra mim podia vencer de 1-0, sendo que o Brasil jogasse com segurança. Aliás, o time inteiro jogou bem, cara. O Thiago Silva não foi só pelo gol. Eu reclamei dele ter falhado na marcação, porque não tava marcando ninguém no primeiro jogo contra a Suécia, mas nos 2 últimos jogos, cara, ele vem muito bem, excelente o Thiago Silva, além do gol vem dando uma segurança, e pra muitos que cornetavam e não acreditavam mais nele, ele fez a diferença. Não só segurança, acho que prever a jogada do adversário, tinha a bola que, se ele não tivesse adiantado ali, ia dar um contra-ataque foda, e ele previa o tempo todo. Nossa, teve uma muito que ele preveu de uma forma absurda. Vamos fazer um negócio que eu gostei? Falar da... Jogador por jogador? Isso, eu gostei disso. Então vamos lá, Alisson. Deu segurança. Eu vi uma estatística do Alisson. Na Copa do Mundo inteira ele fez 3 defesas. Uhum. E na estatística, nenhuma foi defesa difícil. Sim. E isso é muito bom pro goleiro, porque ele tem uma zaga que tá dando total segurança pra ele. Uma das poucas bolas que foi no gol foi o gol da Suíça, que foi o único gol que a gente tomou nesses 3 jogos. É a melhor defesa do Brasil, da Copa, junto com o Uruguai e com a Croácia também. A gente nem tá precisando testar o goleiro, que a gente sabe que é um bom goleiro, porque a zaga tá numa segurança demais. Sim. Então vamos para o próximo, Fagner. Jogou muito. Cara, o Fagner jogou muito. Cara, o Fagner queimou a língua de metade do Brasil, inclusive a minha, cara. Eu tinha um medo dele colocar o Fagner, porque o Fagner, nos últimos tempos pelo Corinthians, ele não tem sido um baita, um excelente lateral direito. Tem sido um bom lateral direito que ele é, mas não tava nas melhores fases. E, cara, ele vem dando uma segurança boa ali pro Brasil. Ele jogou muito. Ele jogou muito bem. Domínio, muito bem. defesa, foi... A única coisa que a gente tem que se preocupar um pouco é em escanteio, principalmente contra a Sérvia, e um cara de 2 metros pra cima dele que tem 1,68. Mas, cara, eu fiquei muito surpreso da seleção ter dado uma segurança sensacional na zaga ali.
com uma seleção tão alta como é a da Sérvia. A dupla de zaga, Miranda e Thiago Silva, a gente já comentou. Impecável. né? Impecável, pelo menos nesse jogo, cara, muito bom. Parabéns aí os dois que estão fazendo um trabalho excelente na Copa. E eu que era contra, assim, contra entre aspas, né? Eu sei da competência do Thiago Silva, mas eu não vi o que ele fez pra tomar a vaga do Marquinhos, não vi o que o Marquinhos fez pra perder a posição titular. Mas tá se redimindo. Tá se redimindo total. Muito. O Marcelo se machucou. Se cagou. Até o meu pai Meu pai chegou e falou assim: você acreditou Você viu essa história aí que o Marcelo se cagou em campo? Aí eu falei, na hora que ele travou ali, eu tinha certeza que ele tinha se cagado. Mas aí, pra questões publicitárias, etc., pra mídia, tudo bem, ele teve um espasmo na coluna. Mas ele se cagou, todo mundo sabe a verdade. E aí ele é dúvida pra o jogo das oitavas de Não final. tá fudendo, ele vai voltar normal. Você vai ver, ele tomou 2 Imosec e vai segurar aquele cu. E o Felipe Luiz, cara, também fiquei muito feliz, entrou bem. Cara, lateral esquerdo, como a gente já tinha dito no nosso podcast sobre a convocação do Tite, tranquilíssimo. Marcelo, Felipe Luiz, Alex Telles, Alexandro principalmente, tranquilíssimo lateral esquerda. Saiu o Marcelo, entrou o Felipe Luiz. Que o Felipe Luiz entrou melhor que o Marcelo nos 2 primeiros jogos, Sim. mas... O Marcelo não tava fazendo até agora uma Copa Sim. muito boa, mas e o Felipe Luiz entrou ótimo. Eu acredito que não seja nada também pra tirar o Marcelo da vaga, mas é bom que a gente tem o Felipe Luiz garantido. Casemiro, Jogou muito. melhor em campo pra mim. Jogou muito. Pra mim ainda não foi melhor em campo, depois eu falo quem foi. Mas o Casemiro se redimiu da atuação que ele teve contra a Costa Rica, que pra mim ele jogou muito mal, pra mim foi o pior do Brasil. Nesse jogo, defesa dele tava foda, ele mandou uns lançamentos top. Cara, ele jogou muito. Jogou muito, gostei muito dele. Paulinho, Inteligente. Ainda não fez nada excepcional, mas jogou bem. então, ele não tava conseguindo as infiltrações, que é a característica dele nos 2 primeiros jogos, e aí no jogo contra a Sérvia agora ele conseguiu. Tanto que fez o gol, ele até reclamou na entrevista coletiva, deu uma alfinetada na imprensa, falando que ele... a galera só fala que ele joga bem quando faz gol, mas realmente ele não tinha conseguido mostrar a melhor característica dele, que é a infiltração, né? Ele tava se infiltrando lá no meio, mas sem tá aparecendo como elemento de surpresa. Ele tava lá realmente esperando a bola no ataque. Então, dessa vez, ele conseguiu fazer a jogada que é a característica dele. Não foi só na hora do gol, ele já tentou mais umas 2, 3 vezes e acabou dando meio certo, assim. E conseguiu exibir o futebol que a gente espera dele. Felipe Coutinho. Esse, pra mim, foi o melhor do jogo. Cara, eu vi o Polêmicas Vazias, já ouviu falar, que é do Sim, Esporte sim. Interativo. É um programa bem bacana, eu recomendo bastante. E ele fala que ele fez um Polêmicas Vazias pra comparar se o Felipe Coutinho tá sendo o craque da Copa. E ele chega à conclusão de que sim. Ele vai eliminando possibilidades e chega no Felipe Coutinho e no Modric. E ele dá argumentos, ele fala, é plausível que você ache o Modric também o melhor da Copa, mas eu, por isso, eu acho o Coutinho. E eu acho, assim, que ele vem sendo decisivo para a seleção brasileira, que ele fala assim, o Modric, você esperar do Modric que ele seja o craque da seleção da Croácia, é previsível. Você esperar do Felipe Coutinho ser o craque da seleção que tem o Neymar, não é tão previsível assim. William. Ele tem sido o pior da seleção até agora. E nos 3 jogos, ele ia perder a vaga provavelmente pro Douglas Costa nesse jogo, porque o Douglas Costa acabou com a Costa Rica, só que o Douglas Costa se machucou. Então o William segue de titular, porque o Tite convoca o Tyson e não tem coragem de colocar o Tyson. Mas tem boas Tá bom, novas, que eu tava vendo informações de que o Douglas Costa se recuperou rápido e é provável que ele esteja no próximo jogo. E o Danilo, mas provavelmente o Danilo não vai voltar. O Danilo não vai recuperar essa vaga, cara. O Fagner papou a vaga dele. Gabriel Jesus. Foi inteligente sem a bola. Ele ajudou, assim, ele deu a raça, assim. O Gabriel Jesus não falta vontade pra ele, mas, cara, a inexperiência dele, 21 anos só, tá ferrando com ele na Copa, cara. Ele não tá aguentando, assim. Mas se você ver o segundo gol do Paulinho, o primeiro gol do Paulinho, foi quase que uma assistência do Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus, ele viu que tava com a zaga colada nele, ele foi se jogando pra ponta esquerda, Puxou a marcação. Ele e é um jogador inteligente. abriu uma avenida pro Paulinho entrar, tanto que foi aí que o Felipe Coutinho viu
a infiltração do Paulinho. Então eu achei ele inteligente, sem a bola, mas ainda acho que o Firmino vai assumir essa vaga a partir das oitavas. Neymar. Melhorou pra caralho. Cara, o Neymar, eu até postei no Facebook, quando o Neymar joga pianinho, ele joga bem melhor. Ele tava com medo de tomar amarelo, ele tava com medo de se estressar. Sim. E assim que ele joga bem, cara. Quando ele fica com essas merda de não passar a bola, individualizar Nossa. pra receber falta e aí fica irritado. Ele jogou muito, jogou Cara, muito. ele jogou cara. demais, velho. É isso que a gente espera dele. Não é ele pegar a bola lá atrás e sair driblando, porque isso é esporádico. Isso vai acontecer uma vez, numa oportunidade assim no jogo, e ele sabe qual é essa hora. Mas quando ele quer fazer isso toda hora, velho, não dá. Mas É tomada de decisão e ele melhorou muito. você vê quando ele tá melhor também, a partir do momento que ele começa a fazer drible e começa a funcionar os dribles. É, e com objetividade. Sim, e eu lembro que a primeira vez assim que eu vi, ele deu uma caneta ali na ponta esquerda. Nossa, foi. E aí eu pensei, pô, tá melhor. Cara, eu senti que ele tava bem, quando tava cantando o hino ele tava sorrindo. Eu pensei, pô, hoje ele tá legal. eu postei entusiasmado no Face. Hoje é o dia que o Neymar se recupera. Sim, aí Porque- ele mandou aquele chapéu de chaleira. E aí começou o Jogou jogo. muito bem. Exatamente, ele recebeu na ponta esquerda, daí começou o jogo, ele tabelou com o Coutinho, daí eu falei, tabelou? Ah, agora ele voltou. Aham. Porque ele não tava querendo tabelar, tava querendo individualizar tudo. Sim, mas eu acho que, cara, esse terceiro jogo foi culminante pra mostrar a evolução dele. Cara, a evolução do time inteiro é... Primeiro jogo, nervosismo de estreia. Segundo jogo, uma vitória pra dar um pouquinho de respiro. E o terceiro jogo, confiança, segurança. E agora a gente vai pro mata-mata com muita moral. É isso que eu tava esperando desse jogo. Amém, é. E pra finalizar, eu queria só constatar um negócio aqui que eu não vi ninguém falando e eu reparei. O primeiro gol teve assistência de Felipe Coutinho do Barcelona e gol de Paulinho do Barcelona. O segundo gol foi assistência de escanteio do Neymar do PSG, gol do Thiago Silva do PSG. Abraço e bora pro próximo bloco. Meus amigos, vamos falar dos 8 jogos das oitavas de final. Vamos começar aqui com Uruguai e Portugal. Então, eu acho que vai ser tipo 2-0 pro Uruguai, mas vai ser difícil esse 2-0. Eu acho que o Uruguai tem mais time que Portugal. O Uruguai, depois dessa vitória contra a Rússia aí, acho que pegou uma confiança melhor. Suárez tá jogando muito bem. É isso que eu tenho que dizer. Pra mim, o Uruguai vai acabar vencendo de 2-1, mas tudo depende do dia que o Cristiano Ronaldo tiver, cara. Sim, Ele é muito decisivo. Se ele tiver num dia como foi as semifinais dele pelo Real contra o Bayern, ou se ele tiver num dia como foi o jogo no jogo contra o Irã, que ele também não apareceu, acabou até perdendo o pênalti, Apagadíssimo. ele ficou apagado. Aí complica pra Portugal, porque não é mais um Irã que ele tá enfrentando, ele tá enfrentando o Uruguai, que é uma seleção que vai propor jogo, que vai agredir mesmo. E eu acho que o Uruguai acaba passando com, assim, um 2-1. Mas se pegar um dia inspirado dele, é bem possível que o Portugal passe pelo menos dessa primeira oitava de final. Sim. Mas eu dou um favoritismo aí pro Uruguai. Tem um pouquinho mais de time que Portugal, então acho que isso acaba pesando um pouco É mais. mais completo, né? Portugal é Rui Patrício, Lampejo de Quaresma e Cristiano Ronaldo. França e Argentina, e aí? Então, França e Argentina acho que seria um jogaço se fosse em outras épocas. Porque essas duas seleções estão jogando futebol tão feio. França não tá motivando nada pra assistir, sabe? A Argentina tá levando pau direto. Eu acho que a França passa, tipo, por 1-0. A França só tá ganhando de resultado magro, com um futebol decepcionante, assim, eu esperava que a França fosse um time imaturo, porque é um elenco jovem ainda, Mas é um elenco muito bom. que eu já falei aqui no podcast, né? França e Inglaterra são seleções que estão se preparando nessa Copa para em 2022 tentar ganhar o título. E, cara, eu esperava um time jovem, de futebol bonito, que fosse acabar perdendo na falta de experiência. O que eu tô vendo é um time jovem, com um futebol bem mais ou menos, que ganha ali de 1-0, de 2-1, jogando bem sem empolgação, sabe? Dá um sono. Eu lembro que eu acordei
7 da manhã pra assistir aquela porra daquele jogo da França contra a Austrália. Nossa, Foi um jogo horrível. foi um aquele. jogo horrível que eu achei que a França ia empatar ou perder, porque a Austrália até que jogou bem. Sim, ela conseguiu anular algumas coisas da Sim. França, mas... E a Argentina vem nessa fase horrível já faz tempo, né? O elenco aí se perdeu, diz que teve uma anarquia lá com o Sampaoli, que os caras simplesmente estão ignorando o Sampaoli e Estão jogando por eles estão mesmos. jogando por eles mesmos. E é aquele negócio, né? Assim como o Cristiano Ronaldo depende de um bom dia do Messi, por mais que a seleção argentina seja mais forte, tá uma bagunça, Sim. então acaba dependendo da individualidade do Messi. Mas eu digo assim, eu acho que a França passa, eu acho que a França tem um pouquinho de favoritismo, por não estar uma bagunça como a Argentina, né? Aham. Mas se a Argentina passar, vai ser um inferno, cara. Eles vão ganhar confiança pra cacete. Vão, verdade. É o típico. É a típico campanha argentina. Não, Eles vão e começar. ainda por cima com a foto do Mascherano sangrando contra a Nigéria. Sim, não, aquilo Ixi. lá eu olhei o Mascherano jogando, sangrando daquele jeito, eu falei, cara, isso vai motivar muito os Aham. caras. Porque é a cara da Argentina, Sim. essa raça. E aí, sair de uma fase tão ruim, chegar em quartas de final de Copa do Mundo, os caras vão vir nojento, assim, vão vir com tudo. Então, fica de olho na Argentina se passar, mas ainda acho o favoritismo para a França. Também acho. Agora vamos para Brasil, meu Brasil brasileiro. Brasil enfrenta o México, seleção enjoada que já dissemos aqui, mas desmotivada. A gente meio que já comentou mais ou menos o que a gente acha sobre esse jogo. Eu acho que o Brasil ganhou confiança e vai acabar passando com mais um 2-0, terceiro 2-0 seguido. Eu acho que 2-0 vai ser um bom placar pra passar. Eu acho que dessa vez o time vai entrar... Eu acho que foi o último teste de confiança que o Tite deu pro Jesus. Acho que a partir do próximo jogo o Firmino deve entrar como titular. E se o Douglas Costa realmente estiver 100%, eu acho que ele roubou o lugar da vaga do William, porque o William não tá dando, cara. Assim, o William, eu ainda achei que ele ajudou na parte defensiva. Nesse último jogo. Eu falei que eu achei que ele não melhorou, mas eu lembrei desse ponto aí, que ele fazia uma cobertura ali pro Fagner, pra a galera do meio e do ataque ter uma liberdade, que foi bem legal. Falando nisso também, eu percebi muitas vezes o Gabriel Jesus muito recuado. Mas, tipo, quando eu digo muito recuado, no campo do Brasil, jogando, tipo, quase como volante, sabe? Aí eu vi assim, eu achava que era o Casemiro, porque eles têm corte de cabelo parecido, eu vi era o Gabriel Jesus. Aí eu achei isso muito estranho, por causa que voltar muito quebra o esquema tático do time. Mas... Ele sempre foi um cara que teve essa função aí de sempre voltar pra ajudar. Mas, cara, não sei muito o que acrescentar. A gente falou no comecinho do podcast sobre esse jogo. Eu acho que vai ser 2-0, mas o México é aquela seleção chata, a mais chata. E etc. E aí vem um contra-ataquezinho. Tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado. Mas é um teste legal aí para as oitavas de final. O México é uma seleção legal para pegar nessa fase. Eu gostei, assim. Próximo jogo é o adversário, teoricamente, do Brasil nas quartas de final. É o confronto entre Bélgica e Japão. Acho que a Bélgica vai passar sem muitas preocupações. Eu também acho, cara. O jogo aconteceu hoje, no dia da gravação, Bélgica e Inglaterra. E, cara, foi um jogo que os dois times jogaram com o time reserva. E quando a Bélgica fez o gol, quase que pediu desculpa, cara. Que ninguém queria ganhar aquele jogo. Exatamente. Todo mundo queria ficar em segundo naquele grupo. Porque, era o duelo do time que tá com medo de pegar logo a Colômbia nas oitavas e o time que não quer entrar nesse chaveamento que tem Brasil, Argentina, França, 10 Uruguai. Copas do Mundo nesse Tem 10 Copas do Mundo nesse lado da O chave. outro tem 2, que É. a Inglaterra entrou. Exatamente. Mas a Inglaterra que se fudeu, foi pegar a Colômbia, pô. Foi um confronto que as duas seleções estavam cientes, assim. Bélgica e Inglaterra estavam cientes de que quem ficasse em primeiro ia pegar o lado que tem pra pegar o Brasil, provavelmente nas quartas, que é o lado mais enjoado, no geral. E quem ficasse em segundo ia pegar uma pedreira logo de cara nas oitavas, que é a Colômbia. Sim. Então a Bélgica ficou do lado que é uma caminhada mais pedreira, e a Inglaterra ficou do lado de que é um primeiro confronto que... Se passar da Colômbia, o que não vai acontecer, vai pegar jogos fáceis, teoricamente, né? Vai pegar o vencedor de Suíça ou Suécia, depois a gente comenta mais.
mas seriam jogos mais tranquilos. Mas sobre Bélgica e Japão, eu acho que vai ser 3-0. Então, eu não diria 3-0 por causa que a Bélgica ainda não tá jogando um futebol bonito de ver. Ah, mas a Bélgica não joga um futebol bonito. Então, mas aí o Japão acho que seria tipo 2-0 ou 2-1 pra Bélgica. 3-0 eu acho muito. 3-1. 3-1, mudei meu palpite. Eu fico com 2-0. E agora falamos dos 4 jogos do lado esquerdo. Agora vamos falar dos 4 jogos do lado direito. O lado com 2 Copas do Mundo apenas. Então, aliás, se você pegar, ó, Espanha, Inglaterra, França e Argentina, são 5 Copas do Mundo. Se você pegar o Brasil, são 5 também. Exatamente. Baby! Oh! Então vamos para a Rússia e Espanha. A Rússia e Espanha... A Espanha não tá jogando um futebol legal. Empatou com o Marrocos, empatou com a Portugal, só conseguiu vencer do Irã por 1-0 e quase levou um empate no final. A Rússia tá jogando em casa, tá motivada. Eu acho que um pouco da onda de motivação da Rússia passou aí. Sim, foi um passou. banho de água fria aí mas eu a acho goleada que vai do Uruguai. ser 1-0 pra Espanha, tipo, bem apertado, levando sufoco, conseguindo levar sufoco da Rússia. Eu também acho. E assim, eu tava botando, como a gente fez lá as prateleiras de favoritos da Copa, antes da Copa, a gente colocou como favorito Brasil, Alemanha e Espanha. A Alemanha já caiu. Amém. E a Espanha teve a questão de trocar de técnico na véspera da Copa. Então isso muda muita coisa. Depois dos nossos palpites aí. Exatamente, depois dos nossos palpites. Então, eu vi essa questão do técnico, já fiquei meio, como se diz... cabreiro com a seleção da Espanha. Já achei assim, cara, será que vai mesmo essa seleção aí? Com um novo técnico, nova visão de trabalho, tá ligado? Tudo mudado em cima da hora. E aí depois vendo a seleção jogando também, não achei muito bonito de ver jogar, não achei que vai chegar numa final de Copa. Aliás, o vencedor desse confronto aí entre Rússia e Espanha, que eu acho que vai ser 2-1 pra Espanha, pega o vencedor do próximo jogo, Croácia e Dinamarca. Que eu acho que a Croácia passa, já vou adiantando isso, e eu acho que nas quartas a Croácia tira a Espanha. Também acho que a Croácia consegue tirar Eu a acho que Espanha. esse vai ser o caminho. Espanha passa pela Rússia, a Croácia passa pela Dinamarca e a Croácia passa pela Espanha e chega na semifinal da Copa. Sim, e a gente tava até comentando isso sem fazer o podcast, que a Croácia desse lado do chaveamento tá entrando como forte candidata pra chegar na final. É. Porque, na minha opinião, a Croácia é o time que tá jogando o melhor futebol da Copa do Mundo até agora. Ganhou 3 jogos tranquilos, 9 pontos. Pra mim, essa seleção tá sendo o que tá jogando futebol mais legal, assim, de assistir. E eu acho que esse confronto vai ser muito legal, cara. É Modric contra Eriksen. Eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito dos dois. Por mais que a Dinamarca seja uma seleção inferior, assim, que tenha um grande nome, e a Croácia seja uma geração muito boa, Sim. o Mandzukic, Geração a gente croata. já falou, essa geração croata é muito forte. Vai ser um confronto bem legal, cara. São 2 jogadores que eu gosto muito, 2 líderes aí, os 2 camisas 10. Eu gosto bastante, também gosto muito do Rakitic. Placar Ixi, bateu o coração agora, né? 2-0 Croácia, vai. Eu vou falar racionalmente. Eu queria que tivesse pelo menos um gol de falta do Eriksen, mas acho que vai ser 2-0 Croácia. Eu também acho que vai ser 2-0 Croácia. Próximo confronto, o jogo menos empolgante dessa oitavas de final, Suíça e Suécia, que são 2 seleções que eu confundo muito o nome. Se eu confundir agora quando a gente estiver falando desse jogo, me perdoem. Cara, a Suíça tá vindo com aquele futebol chato. A Suécia, sei lá, eles conseguiram ganhar bem contra o México, mas pra mim ainda não é uma seleção que empolga. Então pra mim, tipo, esse vai ser um jogo bem pegado. Acho que vai ser um jogo legal de assistir. Apesar de serem 2 seleções sem tradição. Acho que vai ser um jogo legal de assistir, mas a Suíça passa. Legal de assistir, acho que vão ser todos, cara. Sim, a oitava de final, né? Oitava de final é pra muito mim, legal. Eu só acho que não vai ser legal de assistir França e Argentina. Não, tipo, lógico que vai. Vai ser legal porque oitava de final, Porra, né? tem a Argentina, vai estar toda a minha questão emocional, vai ser legal pra cacete esse mas jogo. aí, pô, eu tava falando, só voltando um pouquinho, a minha irmã mora na Argentina, né? Falei, e aí, tá mó festa aí. Assim, pô, parecia a final, tava todo mundo saindo na rua, pintado a cara. Pô, eles fizeram só pra se classificar em cima da Nigéria, mano. Eu acho que a Suíça passa em cima da Suécia.
Eu tô... Tem certeza? Tá vendo as Su- bandeirinhas direitinho? Suíça, sinalzinho de emergência, hospital, passa em cima da Suécia, sem Zlatan Ibrahimovic. Eu acho que vai ser 1-0. Eu diria, cara, 1-1 e passa nos pênaltis. Eu acho justo também. Seria legal se tivesse pênalti já nessa fase. Acho que a Suécia é mais time. Suécia ou Suíça? Mais time? A Suíça, caraca, tá vendo? A Suíça, eu acho que a Suíça é mais time e ia acabar passando, mas eu também acho que morre nas quartas. E agora, Inglaterra e Colômbia. Eu queria muito que a Bélgica passasse em segundo no grupo, pra ter o confronto entre Colômbia e Bélgica. Porque a Colômbia é a queridinha do Tarso e a Bélgica é a minha queridinha. Eu sou entusiasta da seleção belga desde 2012. Eu tô esperando por chegar esse bom futebol que eles estão jogando desde 2012. Então é bem legal ver finalmente chegando essa hora, mas eu queria esse confronto aí, que seria legal pra gente depois um podcast bem bacana. Esse confronto agora só rolaria em tese numa final que a Numa gente final sabe não que vai acontecer. Não vai acontecer porque o Hexa vai vir. Exatamente. A Bélgica se deu mal porque vai ser eliminada pelo Brasil. Eu queria muito ver minha geração belga aí numa semi, numa final, mas não vai rolar porque vai ser eliminado pelo Brasil. Pelo menos a Colômbia vai conseguir chegar na semi. Ou na final, quer dizer, pra ser vice-campeão. Não, a Colômbia- Croácia vai ser... Eu realmente acho que vai ser o confronto de semifinal, vai ser de um lado uma semifinal França e Brasil, e do outro lado a semifinal Colômbia e Croácia. Sim. Eu acho realmente Eu que também isso vai acho que acontecer. Colômbia e Croácia chega forte pra semifinal. E, pô, vai ser uma vitória do caralho pra Colômbia chegar nas semis, mano. Muito da hora. Sério, olhando desse jeito, do jeito que tá hoje, é lógico, muita coisa vai acontecer em oitavas, quartas de final, semifinal, até a final muita coisa acontece na Copa, as favoritas mudam, mas hoje, depois da fase de grupo, imediatamente depois da fase de grupo, eu acho que vai ser Brasil e Croácia a final da Copa. Eu também acho. E seria muito legal enfrentar uma seleção virgem de Copa, velho, na final. Eu acho Sim. irado. O máximo que eles conseguiram foi terceiro lugar em 98. Esse jogo da Inglaterra contra a Colômbia, eu acho que passa a Colômbia, mas a Colômbia tem que jogar com aquele futebol que estraçalhou a Polônia. Mas esse futebol é muito por conta do Rames Rodrigues. Do Rames. E o Rames a gente não sabe se ele vai estar recuperado. Vai tá, não fala isso, bate na madeira. Cara, o Rames, aquele jogo, ele destruiu o jogo. Ele é foda, ele é foda. Foda demais. Mas eu acredito que até lá vai estar tudo recuperadinho, né? Então, eu acho que pro técnico ter tirado ele é que não dava mesmo. Tipo, ele passou o tempo todo que ele tava em campo no jogo contra Senegal, que eu fiquei muito triste, inclusive, de Senegal não ter classificado. Também fiquei. Por causa que eu queria que Senegal e Colômbia se classificassem. Mas aí a Colômbia, minha filha, tirou a Senegal. Eu pensei, tá bom, é por um bem maior. Então eu vou colocar aqui 2-1 pra Colômbia se o Rames jogar e 2-1 pra Inglaterra se o Rames não jogar. Ô, louco, que isso? 2-0 pra Colômbia. Então aí eu já mudo o meu palpite de semifinais. Daí vai depender se vai passar uma ou outra, mas eu acho que quem passar aí chega na semifinal contra a Croácia. Sim, verdade. Pra mim seria 2-0 pra Colômbia com o Rames Rodrigues e 1-0 pra Colômbia sem o Rames Rodrigues. Porque, pô, não é só o Rames Rodrigues. Tudo bem que ele joga muito, etc. Mas, pô, o Quinteiro tá sendo uma agradabilíssima Quinteiro surpresa jogou nessa bem, Copa. inclusive, contra o Senegal. Tô contente com essa seleção. Bom, acho que comentamos bastante. Comentamos bastante. Nos sigam lá no Instagram. Meu Instagram é nick.afr, o do Tarso é... O _Tarso. E tem também o do Futebol Moleque, que é o mais importante de você seguir, porque a gente sempre posta quando sai episódio novo, Com certeza. que é @FuteMLK, do jeito que tá na logo do nosso podcast. Assine o feed, avalie-nos. Na sua plataforma de podcast, tem sempre a opção de você avaliar o podcast. Então, dá lá, favorita o episódio, coloca 5 estrelas no podcast, Parece faz um motorista comentário. de Uber. Exatamente, coloca 5 estrelas lá, fala, muito bom, tinha balinha. Tinha balinha. Tinha choquito. Falando nisso, eu peguei um Uber hoje que ele tinha camisinha na porta. A gente também tem nossa página no Facebook, que é Futebol Moleque, pesquisa lá no Facebook, curte também, porque aí você pode acompanhar todas as novidades, assim como na nossa página no Instagram, no nosso perfil no Instagram a gente posta novidades também na nossa página do Face. E talvez uma surpresinha chegando aí, que a gente tá vendo de trazer uma convidada. Os convidados, a gente prometeu convidados lá no primeiro episódio e ainda não trouxemos nenhum, Estamos então no 11º episódio. estamos no 11º e nada ainda, mas estamos encaminhando aí, nossos Estamos agentes já estão negociando. conversando. Então é isso.
ficamos por aqui. Até o próximo episódio, que pode chegar a qualquer momento. Esse episódio tá sendo o segundo episódio da semana, cara. É a primeira vez que a gente posta 2 episódios na mesma semana. E principalmente por causa da Copa do Mundo, né? Então voltaremos aí, bem provavelmente, pra comentar as oitavas. E pra comentar como foram as oitavas, né? Na semana que vem. Depois a gente comenta as quartas. E assim vai até o final da Copa, quando chegar dia 15 de julho de 2018. E conquistaremos nossa 6ª estrelinha no peito. Cara, eu já prometi, já fiz a promessa que conquistando a 6ª estrela, eu vou tatuar 6 estrelas no meu corpo. Na bunda! Não, Na bunda! não necessariamente na bunda, cara. Eu prometi na bunda, só que eu não quero que fique tão escondido. Eu quero que o mundo veja que eu paguei a promessa e eu sou ex.